apertando o aviãozinho para convidar outras pessoas. Mas já é? Não, vai começar. Não, eu tô dizendo assim que você pode falar. Sim, vai mandando coraçãozinho, gente, para todo mundo ver que a gente tá vivo. Boa tarde, todo mundo. Vamos chegar. Essa é mais uma live aqui da Alvorada FM. Eu sou a Natália Dornelas, do Fica a Dica. E hoje eu não vou dar dica de filme, de programa na cidade. Vou falar de um dos assuntos que mais me trazem alegria hoje, que é a longevidade e, por um lado, positivo. Em tempos de coronavírus, a gente tem visto muitas brincadeiras de mau gosto com os idosos, memes péssimos, carregados de preconceito, mas eu estou aqui hoje com a doutora Maraíra França, que é uma geriatra do Mater Dei, e a gente vai falar de saúde e velhice no melhor sentido. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Natália. Boa tarde, ouvintes. Que prazer estar aqui. Eu sou sua fã, Natália. Gente. Adorei e adoro a Alvorada FM. Muito obrigada. Não, e é importante lembrar que a gente está aqui com uma equipe super reduzida, com todas as proteções necessárias para fazer essa live, com distância. Não nos abraçamos previamente. A gente está super ligada nas medidas, né? Vamos lá, tem muitas perguntas, algumas, né, dos nossos ouvintes, seguidores. Eu queria começar falando mais do seu ambiente de trabalho, que é o Mater Dei, e que é o único hospital de Minas, né, com uma ala especificamente voltada para os idosos, né? É isso aí. E eu queria saber como é que está a ocupação por lá nesses tempos de Covid. Então, Natália, nós temos lá no Mater Dei a medicina geriátrica, tem mais de 20 anos, e nós começamos o ano passado com o Andar, que é uma unidade de internação exclusiva para idosos e para maiores de 60 anos, com reabilitação de uma equipe multidisciplinar, composta por fisioterapeuta, por fonoaudiólogo, por nutrição, por fonoaudiólogo, nutrição, fisioterapeutas e uma equipe multi-enfermagem capacitada para ter um desenvolvimento e uma melhora da funcionalidade do idoso. Quando a gente fala funcionalidade, é um paciente que interna por quadros diversos, como diabetes descompensado, AVC, infarto, e ele tem uma reabilitação lá. O que a gente faz? Uma reabilitação fisioterápica otimizada. O nosso intuito é ele entrar e sair muito melhor do que ele entrou. Como? Tentando fortalecer a marcha, que é a deambulação, a deglutição, otimização das medicações para melhora do desenvolvimento dele pós-auto-hospitalar, e é o primeiro serviço de geriatria com unidade de internação de Minas Gerais. Então é um prazer fazer parte, nós estamos nesse desenvolvimento e nessa construção, e mesmo assim, com essa pandemia, nós mantemos o nosso serviço, mantivemos nossos cuidados, e uma que acho que vale passar é que nosso serviço ele diferencia dos pacientes respiratórios dos não respiratórios, que agora dessa pandemia, eles são internados de forma isolada. Nós temos toda uma segurança dentro do Mater Dei para esses pacientes não se encontrarem. Então, esse andar, essa unidade de internação, ela vai ser contínua, ela vai continuar após a pandemia, para ser um serviço referência mesmo, manter essa referência que nós temos da geriatria em Minas, com reabilitação e cuidado diferenciado do idoso. A internação lá, em questão de números, nós estamos com um número baixo de internados nesse momento de pandemia, mas cada vez a gente tenta aumentar e otimizar a melhora para ter os resultados melhores com o doente, com o paciente, com o nosso idoso, e poder fazer isso com todo mundo. Uhum. Que bom, muito bom que o hospital não está cheio. Não, nós não estamos cheios, não estamos. Né? E que tudo está sendo preparado para que as pessoas que vão, por exemplo, ser operadas por outras, as cirurgias eletivas, as pessoas têm uma entrada diferenciada. O atendimento diferenciado lá na rede, a gente já começa desde da triagem da enfermagem via pronto-socorro. Os pacientes com suspeita ou de síndrome respiratória, eles têm um fluxo diferenciado dos outros que não são de respiratório, de queixa respiratória.
Então, nós estamos funcionando quanto? Cirurgias eletivas, exames de imagem propedêutica, consultas ambulatoriais. O nosso funcionamento se mantém o mesmo com a segurança do paciente, com uma equipe treinada e diferenciada. A equipe que trata a Covid não é a mesma equipe via pronto-socorro para não ter esse contato e o risco de contaminação. Legal. A segurança tanto dos nossos pacientes, tanto também nossa do profissional. Nós temos EPIs, que são os materiais de segurança individual, esse é o lema da rede, é cuidar das pessoas e também cuidar e acolher os profissionais que lá estão. Que legal, que bom. E me conta uma coisa, você tem uma proximidade, mesmo que o hospital não esteja cheio na ala geriátrica, você tem pacientes, né, que estão com você há tempos. Como que os idosos estão, na sua interpretação, estão lidando com isso? Você acha que eles estão assustados? Ou que é mais um susto para quem já viveu muito? Isso é mais um susto? Eu acho que é um pouquinho dos dois. A questão de ser mais um susto, a gente vê muitos idosos na rua, muitos idosos tentando viver uma vida comum, e eu acho que é em busca da normalização e da sabedoria deles entenderem e eles viverem que todo susto, tudo passa, tudo é passageiro. Como a gente acredita que a pandemia será passageira. Mas o lado que a gente mais vê dos idosos hoje é o isolamento emocional. Eles estão angustiados, eles estão sofridos, no sentido de sentir isolados mesmo. Eles não entendem, não são todos que entendem que a importância do isolamento, do contágio. E nós, jovens, que temos a comunicação na palma da mão, comunicação fácil e a informação muito fácil, eu vejo que precisamos fazer medidas para acolhê-los. Sim. Exemplo de medidas mostrar o que está acontecendo, mas não de uma forma muito assustadora, de uma forma de acolher, falar, olha, vamos tentar ficar em casa, vamos fazer alguma atividade diferente, vamos encher o nosso dia, e acolher o idoso mesmo com atividades recreativas, não sendo infantis, recreativas que eu digo de passar o dia deles dentro de casa de uma forma mais leve. Eu acredito, Natália, que essa pandemia também trouxe pra gente jovem, para os adultos e jovens em geral, inclusive até para as crianças, um pouco do que é vivido pelo idoso. O idoso, ele tem costume já de ficar restrito em casa, de limitações funcionais, talvez pela saúde, talvez pela dificuldade de se locomover, ou de dificuldades com a família mesmo, de sair de casa, de fazer outras atividades que encham o dia dele. E a gente está vivendo isso na pele, nós jovens, que a gente também não pode ir ao supermercado, que a gente não deve ir tanto ao supermercado, não deve tanto sair, que precisamos ficar mais quietos em casa. Então, eu acho que essa pandemia trouxe para a população jovem, para os adultos, uma vivência que talvez a gente nunca pensava que fosse viver e que é a realidade de muitos idosos. Muitos se sentem isolados há muito tempo, não é apenas pela pandemia. Então a gente está sentindo na pele. Eu acho que tem uma empatia aí que está deixando a gente viver uma fase que eles já vivem há algum tempo. Eu outro dia, no começo da quarentena mesmo, eu tenho um projeto de fotografar idosos de 80 a 100 anos, e alguns deles eu tenho um contato mais próximo, tenho telefone, e no começo da quarentena eu comecei a ligar para alguns deles. Uhum. São todos 80 a mais, né? E duas delas eu achei impressionante que elas falaram assim, minha filha, minha vida não mudou nada. Sair eu já não saía, porque eu tinha medo das calçadas de Belo Horizonte. Porque tomou um tropeção e ficou, não quis mais sair, então só sai eventualmente pro médico com algum familiar. Então na rua ela já não ia, né? O que incomodava ela, as duas delas que conversaram comigo, era justamente a falta das visitas, dos queridos, né? Desse contato físico. E aí eu queria entrar com essa pergunta, né? E a gente tem visto algumas ações muito bacanas, tanto no Brasil quanto fora. Uma das que mais me emocionou nessa quarentena foi de um australiano, cuja mãe tem Alzheimer, e ela gostava muito, ela tem esse hábito né, matutino, diário, de ir ao supermercado fazer compras.
Então, ele com os filhos e a mulher montaram dentro da casa dele um supermercado, com a logo do supermercado que ela amava. Tem um vídeo, é lindo. E falou, mamãe, o supermercado mudou de lugar, ele agora é aqui. Então, ela pôs a roupinha dela, pegou a bolsinha que ela ia ao supermercado e fez compra dentro da própria casa, né? Quer dizer, há muitas maneiras, óbvio que isso foi uma coisa super elaborada, ele teve tempo para isso, recursos para isso, mas você pode fazer coisas muito mais simples e ajudá-los, né? Eu falo que isso se chama amor. Então o amor ele pode ser desenvolvido e vivido de várias maneiras. Ele apresentou essa. A gente tem muita solução. Serenatas que não tem custo. Você pode ir no final do dia, na porta, no portão, na porta da casa do seu ente querido e cantar música que eles gostam, mostrar esse calor humano distante, mas próximo de certa forma. Existe um aplicativo de adoção de idosos, mas não é adoção física, é uma adoção de você ter um compromisso de conversar com o idoso por telefone ou por rede social, e você pergunta como que ele está, conversa e flui um assunto para encher aquele dia dele, isso não tem custo. Outras formas também banhos de sol, que você pode, o idoso fazia atividades ao ar livre, mantenha-se essas atividades com proteção, em uso de máscara, distanciamento de 2 metros, mas que ele não, porque se parar de fazer uma fisioterapia, se parar de fazer uma reabilitação motora, isso pode trazer danos e pode perdurar por muito tempo. Sim. Outras formas como bordados, aulas de alguma língua, você ensinar algum tipo de língua, e isso tudo, colorir, desenhos, ligações por telefone, FaceTime, etc. Então hoje a gente tem muitos meios, muitos recursos. O idoso, a gente pode ficar mais próximo do idoso mesmo estando distante. Sim. Mas ele se sentir acolhido, se sentir amado e a gente pensar assim, o que eu gostaria de receber se eu fosse idosa? Qual colo que me faria bem? Qual a forma de me acolher que eu sentiria se fosse eu no lugar? Então eu acho que a gente tem que ir por esse caminho mesmo, de empatia, de cuidado, de amor. E se reinventar. Esse inglês se reinventou, fez um supermercado para a mãe, ele diminuiu a ansiedade, a angústia dela, porque para ela continua fazendo a atividade habitueira, e ele continua fazendo a parte dele como filho. Nossa, a alegria dela no vídeo, depois a gente vai disponibilizar nos canais que a Alvorada achar mais convenientes, né? Essa iniciativa que você disse da adoção, eu posso também disponibilizar o vídeo, porque são coisas muito inspiradoras. Você estava falando aí das videochamadas, né? Um dos grandes tabus do envelhecimento é a dificuldade de lidar com tecnologia. Sei lá, não vai saber mais usar o telefone. Meu pai não sabe. Meu pai, por exemplo, não gostava do touch do telefone. Arrumei um telefone que não tinha touch. Quer dizer, a gente vai contornando. Mas o que a gente tem visto, eu, por exemplo, tenho hoje um trabalho que é mapear idosos, né? Mapear influenciadores digitais idosos também. E o que eu percebi na quarentena foi o surgimento de várias blogueirinhas vovós. Várias. Né? Vovozinhas de 80, muitas delas, obviamente, ancoradas por um sobrinho, um neto, uma filha que faz os vídeos, mas que você vai percebendo que tem ali uma intimidade com aquilo, que conseguem fazer bem, que é o que a gente está chamando agora de influenciadores maduros, né? E eu acho que isso é muito importante porque mostra, quebra aquele estereótipo de que depois de uma determinada idade você não pode aprender mais nada novo. Você pode sim. Pode, como né? deve. Eu acho então, isso muito bacana. Devemos estimular mesmo o uso de tecnologias, diminuir a distância, diminuir a saudade, estimular novos aprendizados como, mais uma vez, línguas. E você vai vendo, Natália, o tanto que o desenvolvimento do idoso, ele é bom. Ele é rápido também. Se ele é estimulado, ele responde, não é isso? Exato, é igual criança. Você vai educar uma criança, ensinar uma coisa nova, você precisa de perdurar ali contínuo, aquela forma de ensinar. Com o idoso é a mesma coisa, só que você tem meios que você ainda pode pensar assim, e se fosse eu? Eu acho que com o idoso o nosso maior cuidado é se colocar no lugar dele e como que eu quero ser tratada, como que eu quero ser acolhida.
Outra ideia que se tem também agora com essa modernidade da tecnologia, fotos, por exemplo, você tem um monte de foto dentro do telefone, na nuvem, etc. E a gente não manda revelar. E hoje, de uma forma muito, muito bacana, um paciente me enviou as fotos, o neto imprimiu as fotos e ele fez um álbum de tempo. Era um paciente que já tinha um declínio cognitivo e ele falou, vô, você vai montar esse álbum de como era antes, o passado, até a gente chegar hoje. E ele foi montando. Isso não tem preço, Natália. Gente. Então, eu sei que meu pai, né, teve um parkinsonismo, né, a degeneração córtico-basal, e alguns períodos ele realmente não conseguia. Ele falava, minha filha, não lembro quando foi que você teve mononucleose. Que meu pai era dentista, mas era médico. E ele sabia tudo que eu tinha vivido, né? Minha filha, eu não sei te dizer isso, eu não sei te dizer. Porque ele realmente, aquele pedaço... Não. E aí o certo nesses momentos então vamos rever, vamos relembrar, mostrar uma foto e reviver aquele momento. No seu caso foi uma mononucleose, que não foi muito bem... Fiquei 21 dias internada por causa do vírus do beijo, gente. Eu nem era beijoqueira, eu só tinha um namorado na época. Então, e reviver isso, esse momento engraçado, momentos divertidos com a família e estar com o idoso próximo. É a chave do sucesso. A gente falando aqui de idosos, a gente vê muitos idosos na imprensa, principalmente a imprensa internacional, se curando da Covid, 80, 90, né? Antes de te perguntar se faz sentido a gente pensar que o idoso muito velhinho tem conseguido se curar, eu me lembrei de uma informação que também eu obtive quando meu pai era vivo, que é a história dos super idosos, né? Que é o idoso 80 mais. Isso. Eu achava que meu pai era um super idoso porque ele tinha 80 mais. Aí agora, estudando o assunto cada vez mais, fui descobrir que o idoso super idoso é um idoso de 80 com habilidades de 50 talvez, não é isso? Explica um pouquinho, que eu achei muito legal isso. A gente era dividido em 3 partes, né? Criança, adulto e idoso. E aí então nossa população foi aumentando, nossos centenários foram aparecendo, nossos octogenários foram se aumentando, perpetuando. E então surgiu os mais idosos. Os mais idosos são a partir de 85 anos, pela OMS mesmo. E que está uma população nova. Eles, por exemplo, Natália, os mais idosos, eles têm prioridade no atendimento do idoso, comparado ao idoso. Então, se tem um de 85 anos para ser atendido, ele tem que ser passado na frente do de 79. Sim. E assim vai. Essa classificação, ela foi denominada pelo número grande, e a parte de idoso, que seria a partir de 60 anos, ela ficou muito grande, ela ficou muito comprida. Amplo isso. Tá muito amplo. Pensando em 100 anos, que as pessoas hoje já estão mirando em viver 100. Exato. Ficam 40 anos, o cara de 60 é muito diferente, do de 90 ou de 80. De 80. Né? Então foi por isso vai ter que dividir de novo. Vai, tomara, que isso perpetue. Então nós temos os mais idosos, que são a partir de 80 anos, e temos os nossos queridinhos, que são centenários. Que são mais ou menos uns 25 mil, uma média de 25 mil centenários no Brasil hoje. No Brasil, né? Mais mulheres. Tem mais mulheres? Mais mulheres. As mulheres aí, se cuidam mais, se previnem mais, então é uma justificativa de uma maior sobrevida. Por isso elas estarem avançando mais, né? Eu tenho uma pergunta que não é necessariamente ligada à Covid, mas ela eu acho que é pertinente. Com que idade a gente deve começar a ver um geriatra? A indicação aos 60 anos, e como uma forma preventiva de você fazer um envelhecimento saudável. Se pensando que 60 anos está muito jovem, está muito ativo, é um paciente funcional, é um paciente que está no mercado de trabalho a todo vapor, é para isso se manter, para isso se perpetuar. Então, as orientações de procurar um geriatra é aos 60 anos, como uma forma de prevenção e de promoção mesmo na sua própria saúde. Entendi. Então eu tô longe de você por hora, né? Tá eu tô longe. com 43, falei, gente, será que eu já tô os cabelos brancos aqui, tomando conta de mim? Será que já tá na hora? Não, né? Não, mas você vai ser muito bem-vinda. Eu vou adorar, a gente vai bater altos papos, né? De volta à Covid, Laila Valias é uma mineira muito jovem, que é hoje uma das grandes
especialistas nesse mercado sênior, principalmente no que diz respeito à economia prateada, né? E poder de consumo desses idosos, diferente do que muita gente possa pensar, é altíssimo. Muitos deles são arrimo de família, né? E aí ela fez uma matéria um artigo super interessante na Folha na última semana, que a gente também pode disponibilizar aí pelas redes da Alvorada de alguma forma. E ela fala que essa doença, então, chamou atenção para os 60+, que são cerca de 30 milhões de brasileiros, e que agora a pergunta é, a partir disso, eles continuarão sob os holofotes, né? Abriu-se essa janela para as pessoas olharem para os nossos idosos, como os europeus já olham, como os japoneses já olham. E agora, passada a Covid, a gente vai continuar investindo neles? Eu sou muito poliana, eu sempre acredito no lado bom, e eu acho também. que sim. Mas você tá lá no dia a dia, de outra forma. Eu acho e torço para que continue dando esse holofote ao idoso. Pensando, Natália, um pouquinho antes da questão do Covid, imagina você com os seus 70, 80 anos, liga todas as vezes um meio de informação e você vê que você faz parte do fator de risco, você faz parte de uma população que está nos holofotes com medo de ser infectado. Olha que angústia, deve ser muito ruim, é constrangedor até a gente falar disso, no sentido de pensar, se abrir a televisão, abrir um meio e falar, nossa, eu sou fator de risco e isso não tem como mudar, idade não se muda. Então, eu acredito que tendo esse holofote maior no Covid, tendo esse cuidado maior com os nossos idosos, com as ELPIs, com a terceira e quarta idade agora, o que a gente espera na geriatria, com esse cuidado gerontológico mesmo, é o paciente os idosos terem satisfação de serem idosos. A gente ter calçadas, cidades amigáveis. Por favor. As calçadas de Belo Horizonte não comportam uma cadeira de rodas. Não comporta, nem um andador, ainda mais uma cadeira de roda, uma bengala. Sim. Então, que tenhamos cidades amigáveis, cuidados com esses idosos, medidas de recreação em parques, em ruas. E eu acho que essa visão veio para mudar. Essa pandemia tem vários pontos positivos. Um deles é esse: valorizar mais os nossos idosos, cuidar mais dos nossos idosos e eles se manterem em alta desse cuidado, que é importante ter amor, ter cuidado de saúde, ter cuidado de acolhimento, que é isso aí que a gente precisa. Igual você disse, muitos idosos são arreio de família, muitos idosos são referência para as famílias, e muitos também estão abandonados, estão realmente isolados, e que tenhamos mais compaixão, mais empatia, mais amor, para ficar mais próximos dele, e que tenhamos políticas de ação à terceira idade, mais avançadas. Sim, eu sei que algumas capitais do mundo, agora eu não tenho essa informação, são capitais que se credenciam para ser amigas dos idosos, né? E havia lá no começo dessa gestão da CDL um interesse em fazer isso por Belo Horizonte. A gente agradeceria, né? E que acelere esse processo. E aqui, a gente falando desse contato com eles, a Prefeitura de Belo Horizonte começou a testar uma flexibilização da quarentena, né? Tudo, obviamente, dia a dia, né? Se os números não subirem, enfim, mas pensando nisso, né? Daqui a pouco vamos conseguir sair de casa, fazer várias atividades. Quem tem um idoso em ELPI, né? E ELPI, gente, para quem não sabe, é o nome legal, né? Para o asilo, a tentativa de tirar aquele estereótipo negativo, e LPI significa instituição de longa permanência para idosos. Exato. Né? Então hoje a gente tenta não falar mais o asilo para tirar aquele ranço que vem lá de trás, né? Então, você tem um parente lá que você tem visto através de videochamada, que você vê da rua, dá tchau pela grade. Por hora ainda vai ter que ser assim, né? Sim. Essa visita ainda não pode ser essa visita do abraço. A visita do acolhimento vai ser ainda distante.
mais próxima no sentido do amor. Não foi liberado, a prefeitura ainda não liberou as visitas para ILPIs, mas acho que está próximo. Os idosos precisam desse Sim. acolhimento rápido. Nós já estamos aí um tempo já sem esse abraço apertado e fazermos maneiras de ficar mais próximos. Os protocolos das instituições foram muito bem orientados. As instituições tentaram fazer de toda forma esse acolhimento, essa proximidade das famílias, e tem dado muito certo, sabe? As videochamadas e inclusive a telemedicina, que são atendimentos por telefone, por vídeo, que nós estamos também fazendo lá na Rede Mater Dei, veio para ficar, assim, porque para consultas de rotina, para acompanhamentos, nós já temos um grande número, e que o idoso fica bem cuidado, fica sendo avaliado pelo médico, tem esse acompanhamento regular, e nesses momentos de pandemia. Mas que acredito que nós vamos melhorar, boas novas virão, e os abraços voltarão. Vamos poder abraçá-los, né? Eu falo que eu sou a Felícia dos velhinhos. Quando eu vou numa instituição, quero agarrar todo mundo. E é impressionante como até os mais retraídos Aceitam um abraço. Aceitam, e você vê que eles dão uma curtidinha ali. Dão uma curtidinha. Pensando ainda nesse contato, né? Voltando para quem mora em casa, tem um idoso em casa, ou está hospedando o pai, né? Um parente mais velho. Muito se fala disso, mas eu acho que nunca é demais reforçar. Qual que é o cuidado, né, que a gente deve ter? Você sai, vai lá embaixo receber a comida do iFood, sobe. O que você tem que fazer para você entrar de novo em casa? Porque tem umas medidas também, que é colocar roupa para lavar, não sei o quê. Quer dizer, você desceu ali na portaria do prédio. Vamos pensar numa coisa bem cotidiana. O que essa pessoa pode fazer para né, resguardar a si e a esse idoso que está na casa dela? O cuidado é a higienização contínua das mãos, com álcool gel ou sabão e água mesmo. Higienizar as sacolas, por exemplo, no caso de um pedido de alimento, de comida, de um pedido delivery, higienizar as sacolas por fora, higienizar suas mãos e depois oferecer a alimentação. As regras dentro de casa são as mesmas orientadas pelo Ministério da Saúde, que 2 metros de distância, uso de máscaras. Aos jovens, que muitas vezes são assintomáticos, eles são portadores do vírus sem mesmo saberem, mais um motivo para usar máscara, higienizar as mãos e sempre justificar. Muitos dos idosos às vezes não entendem o uso de máscara e falam, poxa, mas estranho, te olho com a carinha de que tá acontecendo, eu tô passando alguma coisa, porque como eles são sempre uma visão bem excluído mesmo, eles acham que eles que estão passando alguma coisa, muitas vezes. Sim, então sim. Isso começa por aí, a gente fala, não, é um vírus que todo mundo pode pegar e a gente não quer deixar o senhor ser acometido, não ter risco para isso, e sempre explicar. Eu acho que a comunicação e o diálogo é a chave para poder ter esse controle dentro de casa e esse convívio saudável. Mas os cuidados são os mesmos. A higienização das mãos, do alimento de forma externa. O sapato, se for possível, deixar os sapatos fora de casa. Tem indicação. Uso de álcool, bater o próprio álcool, um pano com álcool para poder pisar. Quando você entra uma espécie na de rua, tapete higienizador, né? Eu vi isso. Uma forma fácil, um pano mesmo de chão, você coloca álcool, você coloca água sanitária e você pode pisar para poder não ter essa contaminação dentro de casa. Sim. Falando das atividades de entretenimento para eles, eu lembrei de uma ação que eu vi, aquele ator maravilhoso, Matthew Conaughey. Sim. Ele é um cara super engajado em várias ações de várias áreas, e ele fez um bingo com uma turma de uma ILPI do Texas. Eu não sei se ele é texano, não sei por que especificamente essa instituição. E aí, então, ele fez esse bingo. E aí eu convidei aqui em Belo Horizonte a Cecília Xavier, é uma TO, especialista em gerontologia, uma pessoa que fala com muita propriedade
sobre a passagem do tempo, né? Todos nós estamos envelhecendo todos os dias, até o bebê, Até né? o bebê. Dentro da barriga. Não é? E aí, eu chamei Cecília, que é muito animada, que tem uma rede de pessoas 60 a mais, para fazermos fizemos num sábado pela manhã esse bingo. Gente, foi das coisas mais deliciosas. A gente teve, a grande maioria, idosos ajudados por suas famílias, porque fizemos via Zoom. Mas tinha uma moçada intermediária querendo aprender, porque nunca viu, né? Um millennial nunca jogou um bingo, eu acho, talvez, né? Querendo aprender para multiplicar ali. E é uma coisa tão simples, barata, né? Só a cartelinha, você pode jogar com milho, né? Eu, por exemplo, não tinha as pecinhas, peguei o milho da pipoca, fiz ali, foi bom. Uma delas, Dona Daura, mãe de uma amiga minha, mandou recado para mim esses dias perguntando quanto vai ser o próximo bingo. Então, acho que é realmente uma história legal para contar. Pode contar comigo, eu também Vamos, adoro. você topa? Adoro. Se alguém quiser participar do bingo, gente, avisa aí para nós. Olha só, eu também queria falar um pouco, a gente veio abordando isso pontualmente em vários momentos da nossa conversa, que é o tal preconceito, velhofobia, ageísmo, idadismo. Quer dizer, você tem vários nomes, né? Tem muita gente que ainda usa o do inglês, né? Ageism, né? O idadismo. Eu já falei de velhofobia aqui na Alvorada mesmo. Teve um dia que eu estava muito indignada no começo da quarentena, quando comecei a receber muitos vídeos do tal do caminhão do Casa Velho. E eu penso muito assim, gente, se meu pai estivesse vivo, como eu ia estar, como estaríamos, como eu ia poupá-lo disso. Certamente eu ia mudar o canal na hora que aparecesse uma coisa desse gênero, né? A sorte é que esse tipo de coisa vem muito pelos grupos de WhatsApp, não é? A televisão não propaga, né? Nossa imprensa está se comportando muito bem, né? Inclusive nesse momento. Mas tem remédio para isso, assim, né? Como uma médica eu te pergunto, existe remédio para esse preconceito contra o envelhecimento, que é uma condição de todos nós, né? Eu falo, Natália, a gente está aqui para viver, para desenvolver, para crescer. Isso é tempo, isso é idade. Eu sou professora, eu falo muito para os meus alunos o seguinte, falei, nossa, mas daqui 2 anos seu pensamento vai ser tão diferente, seu comportamento vai ser tão diferente, e a gente vai amadurecendo dia após dia. Eu falo que a partir dos 60, a gente tem uma maturidade de ver as coisas muito evoluída. As dores não são na mesma intensidade. Os problemas não são os mesmos dos jovens, dos adultos. Então, eu acredito, eu acho que no século XXI a gente está passando por uma velhofobia, é vergonhoso, é mundial, mais de países de terceiro mundo, mas eu ainda acredito que as pessoas vão arrepender, que isso vai diminuir, que os resultados desses vídeos vão se sumir pelas redes sociais. E que a gente tem que amar, a gente é tão amado. Se pensar assim num idoso de 70 anos, quantas pessoas já passaram pela vida dele, quantas pessoas ele já deu a mão, já deu o braço, já colheu, já deu o corpo inteiro, já deu o corpo inteiro, da perna, deu tudo, e serem estigmatizados assim é vergonhoso. Natália, é um assunto que me incomoda. Nossa, de vergonha. Mas você sabe que eu tenho vergonha até de mim, assim, né? Hoje eu tenho um podcast com mulheres e a gente fala de maturidade, 40 a mais. E eu contei para elas outro dia, quando a gente veio com essa pauta, que eu mesma me vejo praticando esse preconceito, aplicando na minha vida. Por exemplo, quando eu não quero mais fazer uma determinada coisa, por exemplo, hoje eu não quero mais ir num show lotado. Sabe? Eu não tenho energia, eu não quero esse tipo de ambiente e tal. Então eu falo assim, tô velha demais pra isso. Então a gente mesma acostuma. É uma autogestão do preconceito, né? Então eu acho que é uma coisa muito... vai ser difícil para quem já é mais velho ver essa transformação. Mas eu acho que a gente juntos, né, a gente tem uma função que é realmente falar disso para que isso seja melhor resolvido. Eu acho que a gente precisa oxigenar a população jovem, os adultos que estão a caminho do envelhecimento, e oxigenar mesmo, falar, gente, não é esse o caminho, não é esse o certo, vamos valorizar a terceira idade, e é onde a gente quer chegar. Todo mundo vê um idoso de 90, 100 anos, igual você disse, de estarem curados e sadios de várias outras doenças, não só do Covid,
Você não tem vontade? Eu falo, nossa, eu quero chegar assim. Se for assim, Se eu for topo. assim, eu quero. Então, eu acredito que isso vai mudar. Eu sou muito positiva. Eu acredito que tudo vai Eu também sou melhorar. uma poliana, menina, Sou. sempre acho que vai dar certo. É. E eu lembrei aqui agora de um episódio, na verdade, que eu tenho recebido muitas notícias, né, de coisas de idosos, chama a atenção das pessoas, elas mandam pra mim, às vezes sem nem me conhecer através das redes sociais. E aí outro dia uma menina me mandou uma história que eu achei maravilhosa, sobre o Clint Eastwood, né? Ele é um ator e atualmente diretor também. Ele deve ter hoje 89, acho que ele tem 89 Ativo. anos. Ativíssimo, lançou um filme, acho que em 2018, que chama-se A Mula, que inclusive é um filme pesado, mas eu assisti, gostei bastante, né? Não sei se já assistiu. Não. Ele é uma mula, literalmente. Ele é um velho que passa por problemas financeiros e cai no colo dele a oportunidade de transportar ilícitos para outros estados americanos. E ele tem uma caminhonete preta com aquela cara de vô bonzinho, ninguém para esse senhor, e ele fica rico e ele consegue ajudar a neta. Mas é uma história que tem lição no fim, né? Não vou dar spoiler, mas a gente vê que o crime não compensa, nem para o Clint. Mas, enfim, a história do Clint que eu acho bacana é que ele parece que estava conversando com um amigo que é um compositor country. Daqui a pouco eu consulto aqui para poder falar exatamente quem era. E ele fala, o compositor conversando com ele fala, amanhã é meu aniversário. Clint fala, amanhã é meu aniversário, vou fazer 88. E aí o amigo fala, ai que legal, o que você vai fazer para comemorar? Aí ele fala, não, eu vou começar a rodar um filme novo. E o amigo fala, poxa, mas você tá fazendo 88, você não devia descansar, né? Você não devia fazer outra coisa, lá ir para um spa, né? E aí o Clint fala para ele uma frase que agora também não sei ipsis literis o que ele disse, mas o que ele diz basicamente é que todo dia quando ele acorda, ele se apressa para não deixar o velho entrar. Olha. O velho, que é aquele velho, porque tem o velho Ativo. e tem o velho caquete. Tem. Né? Aquele velhinho encurvado, aquele velhinho que mal-humorado, rabugento, que não quer fazer mais nada. Ele existe, a gente ama ele também. Mas o Clint não quer que ele venha. Ele o Clint quer se manter trabalhando até o último dia da vida dele. Lançou um filme que nos festivais mais alternativos teve um respaldo, né? Que é esse filme que se chama A Mula. Mas enfim, ele acorda todo dia correndo para não deixar o velho entrar. Né? Isso é uma lição, assim, que eu com 43, eu tenho que lutar também pra velho não entrar de vez em quando, entendeu? Tem hora que a gente entrega os pontos, né? Tá com vontade de entregar os pontos. Esse idoso é o robusto, que a gente fala, que é o idoso com idade avançada, mas ele tem funcionalidade, ele tem saúde, ele tem pique, ele tem força. Ele tem tesão na vida. Exato. Não tô falando nem de sexo. Sexo não, é tesão de vida. Na vida, ele né? tem desejo de viver e ele gosta de viver. E ficar perto de gente assim, Natália, é bom demais. Nossa, maravilhoso. Independente até da idade. O idoso ainda te ensina mais, mas qualquer um animado que gosta da vida, que tem sorriso no rosto, isso aumenta a sobrevida. Alegria aumenta a imunidade. Contamina, né? Contamina e aumenta a imunidade, previne de doenças, a alegria, o bom humor e a vontade de viver. Eu vou assistir esse filme. Eu te dou assista o filme e aí na trilha do filme, a última música que toca durante todo o filme é a música que esse amigo compositor, estilo country, assim, fez em homenagem a ele, em que ele fala exatamente isso, não deixe o velho entrar. Outra frase que eu fico recolhendo esse material, não sei exatamente para o quê, por hora são estudos, né? Mas um ator muito querido nosso, que é o Sérgio Mambert, sempre faz um vozinho simpático na novela e tal. Ele deu uma entrevista recente à revista Poder, da Joyce Pascovitch, e ele tem uma frase que é a minha energia não veste pijama. Olha. Né? Que é isso mesmo, de não se render. Se não se render. Meu marido, numa frase incrível, que para descansar a gente vai ter eternidade. Então vamos ser ativos, vamos trabalhar, vamos compor, vamos evoluir.
o nosso dia a dia como atividades e funções para tornar-se uma mente ativa, um corpo saudável, em busca de um envelhecimento agradável, gostoso, e que as pessoas gostem também de estar perto da gente, né? Sim. É sorriso no rosto, é energia renovada, humor incrível. E é isso aí, Natália. Mas é o mesmo que a gente está vivendo aqui agora. Você é muito simpática. Olha só, pensando aqui em vida longa, né? As pessoas falam, fulano do interior viveu 100 anos, comia banha de porco, comia tudo que queria, tomava uma cachaçinha. Aí vem outro falando, não, mas o segredo da longevidade é ser vegano, né? Tem se falado muito do veganismo como uma possibilidade de longevidade, né? Eu acho que cada corpo é um corpo, né? Eu acho que não deve existir uma regra, assim, que seja imexível, como diria o ministro Rogério Magri lá, né? Mas eu acho que algumas coisas, alguns alimentos sejam amigos da longevidade, por exemplo. Sim, primeiro eu acho que a genética, Natália, essa ninguém muda. Entendi. Tem gente que a genética de alguns, infelizmente ou felizmente, é melhor que a de alguns outros. É aquela genética Niemeyer, né? Niemeyer. É aquela exatamente. Aquela genética que a sobrevida da família é uma média de 85 anos, 95 anos. Eu tenho paciente de 102 ativa, 105 ativa. E aí isso é incrível. Aí você vai fazer uma anamnese, uma investigação. A história dessa família, ela é mais uma história longeva mesmo, ela é longa mesmo. O pai viveu há muito tempo. E aí, se você pensar num paciente hoje de 102 anos, que o pai morreu com 105 numa época de 1900, se pensar, não era orientado às alimentações veganas, não era orientado lactose, sem lactose, glúten, né? óleo de coco, não existia isso. Então, eu acho que o ponto principal é genética. Se a gente pudesse escolher a genética que a gente nasce, isso mudaria. E as outras formas também, a prevenção de doenças crônicas como pressão alta, diabetes, entre outras. Outra forma também que a gente deve com alimentação balanceada, com baixa de ingesta de carboidratos. Alguns falam do glúten como um quadro inflamatório crônico, mas eu acho que a forma, Natália, você tem que ser feliz, você tem que comer uma alimentação que você sente satisfeito e sempre equilibrada, não exagerando na quantidade do que a gente sabe que não é bom, do que a gente sabe que não... Que é consensual, né? Muito. É o excesso. Eu acho que a gente não pode ter extremos, a gente tem que ter um equilíbrio e ser feliz. Alimentar bem, aquele que alimenta, eu não vou comer um pedaço de carne porque hoje eu já comi são momentos, são os momentos são escolhidos para serem vividos de forma única. Então a alimentação ela tem que ser balanceada, mas não existe um segredo. Se você deixar numa dieta, não existe, não tem. Eu tenho um personagem que eu adoro, sempre uso ele de exemplo em várias coisas quando eu falo de longevidade, que é o Sr. Miura. Ele é filho de japoneses, mora em Belo Horizonte há décadas, mora no Morro do Chapéu, planta cerejeiras pelo Morro do Chapéu e pretende plantar pelo Brasil inteiro. Ele é um exemplo. O filho dele é geriatra, outro dia ele me disse isso. E o seu Miura, eu conversei com ele para o projeto de 80 a 100, e perguntei sobre alimentação, né? Porque o japonês come muito vegetal e tal. Ele falou, como de tudo, eu como carne de porco e tem um segredo. Eu falei, Ele falou, eu não bebo. Aí eu falei, sei. Eu não bebo, mas eu tomo todos os dias uma tacinha de vinho taná. Eu não bebo. Não bebo, só mas tomo todos os dias. E tem que ser com a uva taná, minha filha. Aí eu falei, então não vale, não pode ser um cabernet. Não, tem que ser taná. Então esse é o segredo do seu Miura. Eu acho que são crenças individuais que você sente que faz bem e você perdura isso aí. Você imagina essa pecinha? Então. Olha só, temos umas perguntas. Um idoso adora ser escutado para poder contar histórias do seu passado, das coisas que vivenciou. Se escutarmos com atenção, a gente aprende muito. São verdadeiras lições de vida. Se são.
eles sabem muito mais, a vida deles, eles já tiveram um tempo aí de vida com o ensinamento que a gente ainda está em busca. Ah, é longe. Eu escutei nessa quarentena, eu escutei uma frase assim, meu pai sempre me perguntava, Natália, que dia que era, isso eu vi na internet um relato, meu pai sempre me perguntava que dia era hoje, e eu falava sempre que era dia dos pais e tascava um beijo nele. Ah, eu achei isso ótimo. Maravilhoso. Maravilhoso. Gente. Então eu acho que é por aí. Você renovar todo dia e aprender com eles todo dia também. Meu pai, com um pouquinho já de uma demência muito leve, né? Ele também não sabia mais, embora eu tivesse lá no quarto dele o calendário para que ele não se esquecesse. E, então ele já não sabia se era domingo, se era terça. E aí, num dado momento, a gente descobriu que ele estava gostando muito de espumante, de vinho. Ele era um paciente neurológico, né? Ele tomava remédios para o Parkinson. Mas o médico dele disse para mim mesmo, Natália, quanto que ele toma? Eu falei, não, meia tacinha, já fica alegrinho e dorme depois do almoço. Ele falou, mantenha. Pode manter. Então, meu pai tomava espumante todos os dias, comia sobremesa todos os dias. Por quê? O prognóstico da doença dele é o pior possível. O Parkinson, né? O meu pai tinha degeneração córtico-basal, não é o Parkinson convencional. Então, é uma doença que ingrata, né? E que é muito célere, né? Ela é muito rápida. Exato, muito rápido. Então, assim, eu fazia tudo que ele queria. Agora tem uma outra leitora, eu falo leitora, gente, porque eu sou das antigas, tá? Uma leitora perguntando. Ela tem uma mãe que tá já com algumas perdas de memória e elas tinham um cachorrinho que a mãe cuidava e gostava muito, o cachorrinho morreu. Conta pra mãe, não conta pra mãe. É difícil a gente definir se conta ou se não conta, porque depende da cognição que o idoso está nesse momento. Se ela for muito lúcida, ela vai sentir falta e não vai ter como você mentir. Não é certo mentir para o idoso, para ninguém. E para o idoso também não. No caso, se ela tiver algum problema de esquecimento e você achar que, se você contar que ele se perdeu, ele foi a algum tratamento, e pensar num quadro para poder acomodá-lo, diminuir a dor dela, faça o que você acha que deve ali naquele momento. A indicação médica é a gente não esconder o diagnóstico do paciente, não omitir, nem muito menos mentir. Mas se você acha que aquilo vai trazer um desconforto tamanho e um sofrimento tamanho e que você pode postergar isso contando que ele foi fazer esse cachorro foi para alguma casa, foi passar férias em algum outro lugar, foi para um hotel dos pets e que ele pode e que ela vai esquecer disso com o tempo e que o fato de você falar que ele morreu, falar que ela não vai ver o cachorro mais pode ser postergado, postergue. Conforte. Mentiras sinceras interessam. Né? Mentiras sinceras interessam. O meu pai eu contava pra ele também, mas assim, eu dava uma floreada nas coisas, né? Eu acho que o que você pode fazer... Sabe aquela história, Natália, de criança que você fala assim, a vovó morreu e ele foi pro céu e virou uma estrela? Eu acho que no idoso você tem que ser lúdico também dessa maneira, porque as verdades doem muito e você tá muito próximo dessas catástrofes quando se tá numa idade mais avançada. Sim. Então, seja mais leve, seja mais lúdico, invente pra você mesmo uma situação que fique mais leve. Não é tratá-los, né? Acho que é bom a gente sempre dizer isso, porque a gente tende a tratar um idoso como uma criança, mas, por exemplo, quando o idoso tem uma perda de memória, já tá mais sensibilizado, que deve ser o caso dessa pessoa, né? Eu acho que ela realmente tem que ser tratada com mais leveza. Não pode ser tão... Né? Se for muito lúcido, nu e cru. Não seja nu e cru com idoso, eu acho que em nenhum momento. Até para dar um diagnóstico, a gente tem que ser mais ter um tato mais, uma sensibilidade, uma delicadeza. Você não perde por isso. E o idoso também não vai achar ruim. Ele não quer que você seja, o cachorro morreu e acabou. Não. Tenta empurrar, foi para casa do vizinho e espera um pouco, que às vezes isso se esquece, passa e você poupa de um sofrimento. Olha, tem gente querendo participar do bingo. Acho que a gente vai ter que organizar. Larissa vai organizar com a Rádio Alvorada, né? Vai ser um bingo enorme com a grande audiência que a rádio tem. Pode ser bom.
E tem gente pedindo dica, né? Porque falou com a Natália Dornelas, já as pessoas Fica a já dica. veio a palavra dica na minha testa. E eu acho que você também pode, obviamente, colaborar. Dica de filmes, dica de livros. Eu acho, gente, Dentro dessa temática do idoso. eu acho que antes de você ver filmes e ver ler livros, vai contar história pro seu idoso. Você não tem, eu sou estudante, moro sozinho, não tenho idoso próximo. Tem muito idoso ao redor. Eu acho que antes tem muito filme legal, tem muito livro legal que faz a gente evoluir, melhorar. Mas vai viver a realidade. Agora a gente está num tempo de quarentena, de casa, de muito tempo talvez ocioso para alguns. Vai viver a realidade, eu acredito que essa seja a melhor opção. Natália, acolhe. Pega um idoso, conversa com ele, procura telefones de um tio antigo, distante, Sim. Sabe isso? Eu acho que essas monte pessoas seu filme. ainda falam no telefone. Não é mais o WhatsApp, não é o WhatsApp. Então, faça a sua parte, construa o seu livro, construa a sua história com o idoso. Eu acho que é muito gratificante demais. Você vai aprender mais, você vai viver isso, você vai ter momentos de realmente passar por essa situação. Eu acredito que seja melhor. Como tem vários livros, eu vejo como um caminho bom a gente evoluir nossa inteligência emocional para ter esse contato com o idoso. Então tem muitos livros de inteligência emocional que você tem mais táticas, que você desenvolve táticas para fazer um dia a dia mais fácil, um cotidiano mais fácil com o idoso. Então não vai no dicas de livro, só de filmes em idosos, que às vezes o desfecho não é tão favorável. Construa a sua história. Eu acho que é o melhor caminho. Sim. Entre livros e filmes, você construir a sua história. E se a criatividade às vezes estiver assim, naquele dia não tiver a mil, né? Meu pai, por exemplo, era apaixonado por TV, né? E ele virou um maratonista de séries. Olha que legal. Ele assistiu 2 séries em especial, ele gostou muito. Uma delas ele assistiu, acho que inteira, de um sábado para domingo que ele ficou na minha casa, que foi uma série que volta agora para Netflix no dia 19 de junho, que se chama Coisa Mais Linda. Que volta lá na Bossa Nova, anos 60, que eu acho que tem muito a ver com o momento que ele era jovem. Exato. Então, para ele, aquilo ali, ele ficou encantado pela moça, embora fosse muito discreto para falar que a moça era bonita. Ele curtiu aquilo demais e ele amou, sabe o que, gente? Esse para mim é o mais maravilhoso. A Casa de Papel. Papai virou adicto da Casa de Papel. Ele assistia com a cuidadora, ela às vezes cochilava e ele tava lá, alertíssimo. Olha, tem uma pessoa aqui também perguntando sobre distração, falta de foco neste momento da quarentena. Ela quer saber se está acontecendo só com quem é mais velho ou se você acha que isso é geral. Eu vejo como geral. Tá todo mundo inseguro, tá todo mundo num mundo que nunca pensou em viver, em casa, educação online, trabalho online, o fundo da sua casa todo à vista, uma insegurança do que fazer nos próximos dias, manutenção de emprego, manutenção de compras. Então, essa angústia é para todo mundo, de qualquer idade. E uma das formas que a medicina traz pra gente, Natália, é a musicoterapia. Que para todo mundo, para qualquer idade. Neném, eles falam da musicoterapia já com o neném na barriga, sim, gestante. Sim. Então, se é bom pro gestante, imagina para os outros que estão aqui ativos. Então, a musicoterapia, reviver músicas da sua época, reviver momentos da sua época. Hoje, a internet te traz muitos vídeos que você não via antes. Às vezes você viu uma vez e nunca mais teve acesso. Então você pode, de forma assíncrona, você pode repetir e ver quantas vezes forem. E a musicoterapia é uma forma boa de trazer alegria para dentro de uma casa, que está todo mundo reunido. A música é milagrosa. Milagrosa, né? Séries, juntar a família para poder assistir uma série, junto com os idosos também. Então, a gente tem muita forma de reverter. Hoje a gente tem muito acesso
a tecnologia para diminuir essa angústia e essa... se a gente pensar, Natália, eu defini assim, que é um ninho vazio estando cheio. Uhum. É um ninho... Todo mundo agora está em casa, todo mundo está próximo, mas tá vazio, tá angustiante. E todo mundo bombardeado por informação que eu acho que também corrobora, né, essa sensação aí de ansiedade, de falta de foco, porque você não sabe, é tanta coisa que você lê, que você ouve. Nosso tempo está acabando, a gente falaria por 3 dias e 3 noites, como se fosse uma fábula. Obrigada quem ficou aqui com a gente. Vamos falar mais em breve sobre esse assunto querido que é, né, a longevidade, os nossos velhinhos que eu amo. Obrigada. Eu que agradeço, Natália, agradeço a Rádio Alvorada, agradeço aos ouvintes que estão aí e cuidem dos seus idosos, acolham seus idosos. Agarrem seus idosos, beijem seus idosos. Cuidem deles e preservem a saúde, tanto física como mental. E nós estamos à disposição para isso, para cuidar, para acolher, e qualquer dúvida, a Natália também responde, que ela é expert em idoso. Eu pergunto para ela e respondo para vocês, pode ficar tranquilo. Um beijo, obrigada. Beijo. Tchau. Tchau. Uma simpatia essas meninas, né? Natália, a gente ia até